Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um culto. E agora eu quero que vocês peguem a Bíblia, porque hoje o nosso tema é muito importante e ele é fundamental para nossas vidas como cristãos. Então você e toda a sua família, pegue a sua Bíblia, porque hoje nós vamos aprender algo com a tia Amanda, que é a Reforma Protestante. Você sabe o que é? Você sabe para que ela veio? Então hoje você vai aprender. Então fique bem atento ao nosso culto e pegue sua Bíblia, porque hoje ela é de extrema importância, tá bom? Beijinhos! As trombetas soarão.
estrela lá no céu brilhar, fez a lua lá no céu brilhar. Ele fez tudo que há. Uau! Fez o pássaro no céu cantar, fez o sonho se realizar. Ele me traz alegria. Todo dia Jesus, meu super-herói e amigo, Ele é. Jesus, meu super-herói, meu amigo, Ele é. Yeah, 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 yeah. Melhor que Batman. Yeah, 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 yeah. Melhor que Superman. Yeah, 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 yeah. Melhor que X-Men. Yeah, 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 yeah. Melhor que qualquer Jesus, meu super-herói e amigo, Ele é. Jesus, meu super-herói, meu amigo, Ele é. Jesus, meu super-herói e amigo, Ele é. Jesus, meu super-herói, meu amigo, Ele é. Yeah, 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 yeah. Melhor que Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Melhor que Barbie. Yeah, 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 yeah. Melhor que Pokémon. Yeah, 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 yeah. Melhor que qualquer Jesus, meu super-herói e amigo, Ele é. Jesus, meu super-herói, meu amigo, Ele é. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Amanda, estou aqui para mais uma aula e eu estou muito feliz de estar aqui. Crianças, hoje a nossa aula vai ser sobre a Reforma Protestante. Sim, às vezes a gente acha que o mês de outubro só tem de legal o Dia das Crianças, mas não. Nós comemoramos uma data super especial, nós lembramos de um momento muito importante da história da igreja, que foi o momento da Reforma Protestante. Então fica ligadinho que você vai aprender várias coisas hoje. Bom, eu quero que ao final da aula vocês tenham entendido que o Senhor Jesus, nosso Deus, Ele age ao longo da história por meio de pessoas comuns, como eu e você, que entendem e que sabem o valor e o significado do amor de Deus, do Evangelho. Então, fique ligadinho que a nossa aula hoje está muito especial. Crianças, vocês já viram alguma reforma acontecendo? Por exemplo, a reforma de uma casa, a reforma de uma parede ou a reforma de um piso. Você já viu alguma reforma acontecer? Ou então, por exemplo, se a sua roupa rasga, você pode reformar. Se a calça rasga, a gente leva na costureira e aí ela vai e reforma. Você já viu isso acontecer? Eu tenho certeza que você já viu alguma reforma. Por exemplo, lá na nossa igreja, um tempo atrás, estava reformando. Se vocês lembram, se vocês puxarem na memória de vocês, talvez vocês lembrem disso. E crianças, para que serve uma reforma? Porque, afinal de contas, a gente tem que reformar algo. Você sabe? Bom, a reforma, crianças, ela é necessária quando alguma coisa não está muito boa, quando algo não está no lugar que deveria. Então, por exemplo, se a parede está estragada, ela precisa de uma reforma para ela ser transformada em algo melhor. É para isso que existe uma reforma, para pegar algo que não está muito legal e transformá-lo, ou às vezes algo que está errado e corrigir. E você sabia que a igreja precisou passar por reforma? Você sabia disso? Mas olha, crianças,
Eu não estou falando da igreja, de um templo, né? Igual, por exemplo, a gente tem o nosso prédio verde, né? Que é onde a gente fica, a nossa igreja. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de uma construção. Não estou falando de um prédio. Eu estou falando da igreja que é invisível. A igreja que somos eu e você. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Sim, essa igreja que somos nós precisou passar por uma reforma. Há muitos anos atrás, lá em 1500, a igreja estava fazendo coisas um tanto quanto estranhas. E vou dar um exemplo para vocês. A igreja, crianças, estava cobrando dinheiro para as pessoas serem salvas. Mas, meu Deus, onde já se viu isso? Cobrar dinheiro para alguém ser salvo? Pois é, crianças. Acontece que a igreja não estava ensinando a palavra de Deus como deveria. Eles estavam inventando outras coisas que não estavam escritas na Bíblia. Eles não estavam seguindo o que estava escrito aqui e estavam inventando outras coisas. E uma das coisas que eles faziam, crianças, eram criar várias regras. E como eu dei o exemplo, uma dessas regras era justamente cobrar algo das pessoas para elas serem salvas. Então, vou dar um exemplo. Para que vamos imaginar agora, para que eu fosse salva e tivesse meus pecados perdoados, eu tinha que comprar uma indulgência. Uma indulgência, crianças, é nada mais nada menos do que o perdão dos pecados. Então, no nosso exemplo, para eu ser salva, eu tinha que pagar, tinha que pegar um dinheiro. Então, vamos supor, eu quero ser salva. Eu quero ter meus pecados perdoados. Aí a pessoa respondia, tudo bem, então você tem que me pagar dinheiro. Aí o que a pessoa fazia? Comprava. Aí o outro recebia. Ok, então agora você está salvo. Imagine só, pronto, aqui está a sua salvação. Oh, muito obrigada, agora eu sou salvo. Então, crianças, como nós vimos aí nesse teatro que eu fiz comigo mesma, a igreja estava fazendo coisas que a Bíblia, que a palavra do Senhor, que Jesus nunca tinha falado. Gente, Jesus nunca falou que a gente tinha que dar dinheiro para ser salvo. Jesus nunca disse que a gente tinha que fazer tal coisa para termos nossos pecados perdoados. Pelo contrário, crianças, se você se lembra bem, na história de Jesus, ele vem ao mundo, ele morre numa cruz e ele ressuscita para poder pagar para sempre os meus pecados e os seus pecados, os pecados de toda a humanidade. Então, não tinha essa de que tinha que dar dinheiro para ser salvo, não. Além disso, crianças, a Bíblia, a palavra do Senhor, assim como você tem a sua casa, que eu sei que você tem, ela, crianças, não era para todo mundo, sabia? A Bíblia estava numa linguagem que as pessoas não entendiam. Então, por exemplo, se a gente mora aqui no Brasil, a gente fala português, aí vamos supor que a gente pega uma Bíblia que está em alemão, por exemplo. Eu vou abrir, eu vou entender o quê? Eu não vou entender nada. E era mais ou menos isso que acontecia. A Bíblia estava numa língua que as pessoas não conseguiam ler porque elas não sabiam, não era a língua do povo. E aí só quem tinha acesso à Bíblia eram os líderes da igreja, eles eram mais estudados, eles sabiam aquela língua. Então, a igreja estava com várias coisas assim que precisavam de quê? Precisavam de ser reformadas. E aí, crianças, tinha um cara, um monge, que chamava Martinho Lutero. Ele morava na Alemanha e ele queria, assim, do fundo do coração dele, ele queria ser um homem justo diante de Deus. Ele queria ser um homem correto. Então, ele procurava sempre fazer coisas para isso. Só que, crianças, um dia ele começou a perceber que nada que ele fazia era o suficiente para poder ser justo diante de Deus. E um dia, lendo a palavra, ele viu um versículo lá em Romanos, no livro de Romanos, que falava que o justo viveria pela fé. E ele começou, crianças, ali a entender que nada que ele fizesse seria suficiente para salvá-lo. Nada, nenhuma boa ação, nenhum dinheiro, nenhuma promessa, nada seria suficiente para poder pagar os pecados que ele tinha. E ele começou a perceber que a igreja estava ensinando isso de forma errada para as pessoas. Então ele viu
que a postura, que as ações da igreja estavam erradas. E aí, crianças, ele começou a estudar mais, ele começou a falar com outras pessoas e ele começou a ser perseguido por causa disso. A igreja não gostou do que ele estava fazendo, não. Não, eles falaram assim, não, você tem que retratar, você tem que negar o que você está falando. E Martinho Lutero falou assim, se vocês me provarem pela Bíblia que eu estou errado, então eu me retrato. Mas se não me provar pela Bíblia, eu não vou fazer isso. E crianças não conseguiram mostrar o contrário. Por quê? Porque Martinho Lutero estava vendo na Bíblia o que era correto. E aí ele teve que fugir porque ele começou a ser perseguido. Em 1517, Martinho Lutero pregou 95 teses na porta de uma igreja na Alemanha. E essas 95 teses fizeram, nosso Deus, foi realmente muito chocante para as pessoas. E como eu falei, ele teve que fugir. E durante o tempo que ele ficou escondido, ele escreveu várias músicas, ele escreveu vários textos e ele também traduziu a Bíblia para o alemão, que era a língua que as pessoas falavam. Então, ele deixou muitas contribuições para a Igreja de Jesus. Só que Martinho Lutero, crianças, não foi a única pessoa que fez isso. Nós temos vários exemplos de outros irmãos que também foram firmes ao Senhor, foram fiéis ao Senhor e foram firmes na sua fé e não deixaram que as pessoas fizessem coisas erradas com a igreja. E eu até falei no outro vídeo semana passada que João Calvino, por exemplo, a Rainha Margarida na França, são irmãos nossos que muitos anos atrás foram firmes e fiéis. Bom, crianças, e o que aconteceu foi que Martinho Lutero, então, ele teve toda essa reforma, que foi a Reforma Protestante, foi um movimento muito grande em vários países, não foi só apenas na Alemanha, mas foram vários países lá da Europa. E a igreja, então, a partir desse momento, nasce a igreja protestante, né, da qual nós fazemos parte hoje, porque nós sabemos e nós cremos que a palavra do Senhor, ela é, de fato, crianças, a verdade. Então, a Bíblia fala para cobrar pela salvação? Então nós não podemos cobrar, isso não é certo. Nós fazemos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Então vamos agora para as 5 solas. Preste bastante atenção. A primeira sola que nós vamos falar é sola escrituras, ou seja, somente as escrituras. A Bíblia fala que a escritura ela é útil para a correção, para o ensino, para a instrução da igreja. Então, somente a escritura, somente a palavra de Deus é que tem os ensinamentos e realmente os mandamentos para nós. Não é aquilo que os homens escrevem hoje, mas sim a palavra do Senhor. Então, a primeira sola, somente as escrituras. A segunda sola, solos Cristos, ou seja, somente Cristo pode nos aproximar de Deus. Somente podemos chegar até Deus por meio de Jesus Cristo. Nada, nem ninguém pode fazer essa relação. Então, o pastor, uma pessoa, a tia da escolinha, ninguém pode fazer essa relação entre você e Deus. Somente Jesus Cristo pode nos levar até Deus. A terceira, vou dizer assim que é mais fácil, né? A terceira, sola fide, ou seja, somente a fé em Jesus pode nos salvar. Nós somos salvos pela fé, que é um dom do Senhor para nós. Nada que eu pagar ou que eu fizer pode me fazer ser salvo. Quarto, sola gratia, ou somente a graça. Somente a graça do Senhor sobre nós é que nos faz, de fato, viver. E essa graça, ela veio por meio da cruz de Jesus. Como eu falei, Jesus ele morreu na cruz para nós. E a salvação, ela vem por meio da graça, não pelo que eu faço. E segundo, só lhe deu glória, ou somente a glória a Deus. Nada nem ninguém merece a glória eterna, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que fizermos, tudo é sempre por causa dele, sempre por meio dele, crianças. Então essas são as 5 solas. Eu vou repeti-las
Então, primeiro a gente falou somente as Escrituras, depois somente Jesus Cristo, depois somente a fé, somente a graça e a glória somente a Deus. Essas são as 5 solas que a gente resume as 95 teses que Martinho Lutero pregou lá em 1517. Bom, crianças, e pra gente acabar o nosso vídeo, você vai ver daqui a pouquinho aí uma atividade super legal que a gente fez com folha de papel e café para você poder escrever a sua confissão de fé. É uma atividade super legal e que eu recomendo que vocês façam. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero que vocês tenham aprendido também. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E não se esqueçam, crianças, nós somos reformadores, somos agentes do Senhor aqui na Terra. Um beijo e até mais! Oi, crianças, como eu falei, a gente vai ensinar hoje vocês uma atividade muito legal. Lembra que eu contei que Martinho Lutero pregou na porta da igreja 95 teses? Então, a gente não vai fazer 95 teses, mas a gente vai fazer uma espécie de teses com folhas brancas e aí ao final você pode colar no seu guarda-roupa, no seu quarto, na sua sala, onde você quiser. Então, a gente vai precisar de folha, qualquer folha que você tiver em casa, e a gente vai precisar de café. Aí você pode escolher o que você tiver na sua casa. Pode ser café em pó, que é o pó de café para poder filtrar, ou então café solúvel, que você já coloca na água e dissolve, tá bem? Então, eu até comecei a fazer um exemplo aqui, mas a gente vai mostrar direitinho para vocês. Para fazer com café solúvel, você pega o café solúvel aqui, coloca num potinho, coloca água, né, mistura. Depois disso, você vai precisar de pegar a sua esponja e aí você molha a esponja, dá uma encharcadinha, tira um pouquinho do excesso e aí você vai passando, preferencialmente de forma em círculos. Tá vendo? O café solúvel, ele é um pouquinho mais fraco, então você tem que passar mais vezes se você quiser uma folha mais envelhecida. Depende também do que você quiser. Você faz de um lado e depois faz do outro. Então, com a nossa folha já seca, depois que eu fiz todo aquele processo, olha só como ela ficou bonitinha. Você pode deixar ela quanto mais escura você quiser. E vai depender do seu gosto. Então tá aqui a minha folha já envelhecida para poder fazer a minha declaração de fé. E aí eu vou sugerir para vocês. Vocês podem ou escrever as 5 solas, como a gente aprendeu na aula, ou então você pode fazer a sua declaração de fé usando as 5 solas. Então você pode escrever: eu acredito que só Jesus Cristo pode me levar a Deus, eu acredito na Bíblia, na palavra do Senhor, eu sei que somente pela graça e pela fé eu sou salva, e só o Senhor merece toda a glória. Aí fica a seu critério e a sua criatividade. Bom, eu vou escrever aqui as 5 solas e já mostro pra vocês. Bom, crianças, eu já escrevi as 5 solas e espero que vocês tenham feito em casa também. Vocês podem usar a criatividade, escrever, desenhar com coisas antigas, enfim, fica a critério de vocês, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam a atividade em casa. E não se esqueçam do tudo que a gente aprendeu hoje, do tanto que isso é importante pra gente estar aqui onde a gente está hoje como Igreja de Deus. Um beijo e até a próxima!
Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para fazer a nossa indicação de leitura do mês de outubro. Mês passado, em setembro, nós indicamos a Bíblia como o livro mais importante de todos. E esse mês, por nós comemorarmos a Reforma Protestante, né, é importante dizer que a Reforma Protestante não aconteceu só em outubro, foi um evento, foram uma série de eventos, várias coisas que aconteceram, mas por ter um evento muito marcante em outubro, a gente acaba comemorando essa data em outubro. Mas não foi só em outubro que aconteceu, tá bom? Esse mês, então, a gente vai indicar um box de livros, olha só, super fofinho, super bonitinho, que chama A História dos Reformadores para Crianças, da autora Júlia, da editora Letras. E a autora Júlia, ela vai escrever 10 livros sobre 10 pessoas que foram muito importantes para a Reforma Protestante. Então ela vai falar sobre, por exemplo, Martinho Lutero, a Rainha Margarida, a Princesa Renata, João Calvino, enfim, nomes importantes da Reforma Protestante. A leitura é bem fácil, ela usa uma linguagem ótima, a letra dos livros também não é pequenininha, então fica fácil para as crianças conseguirem ler também. E a gente está indicando esse livro para vocês, crianças, primeiro, para vocês saberem um pouco mais sobre a história da igreja, isso é muito importante, e também para vocês verem, às vezes a gente não tem tanta noção, a gente vê assim, nossa, personagens incríveis que têm superpoderes, que fazem coisas que revolucionam o mundo, mas às vezes a gente esquece que na vida real isso também acontece. A gente acha que as nossas ações não mudam a forma como o mundo está, mas não é verdade. Aquilo que a gente faz tem sim impacto. Tanto que Jesus nos mandou ir, né, pregar o seu nome e falar. E esses irmãos, né, nossos irmãos que viveram há muitos anos atrás, as ações deles impactam a nossa vida até hoje. Se você tem uma Bíblia em casa e se você pode lê-la livremente, é porque irmãos como esses aqui se posicionaram. Porque, por exemplo, antigamente, a Bíblia só ficava com os líderes da igreja. Então, por exemplo, eu e você, se vivêssemos naquela época e não fôssemos líderes da igreja, a gente não poderia ter essa Bíblia, porque ficava numa linguagem que ninguém sabia. Entenderam? Então, nós temos irmãos que traduziram, por exemplo, para o alemão, para o inglês, né? Porque esse movimento foi lá na Europa. Então, crianças, a gente vai deixar essa indicação para vocês. Se você é meu aluno, você provavelmente já viu esses livros, porque eu já levei eles para a sala de aula lá na nossa igreja. Mas se você nunca viu, estou te apresentando e indicando fortemente a leitura para você. Então, você, papai, você, mamãe, façam bons investimentos nos filhos de vocês. Comprem livros bons que vão ensiná-los e que vão mostrar a ação de Deus ao longo da história, né? O Senhor não parou de agir depois que Jesus veio. Pelo contrário, depois que Jesus veio, ele morre, ele ressuscita, depois o Espírito Santo vem e capacita os irmãos, e aí a história da igreja vai dando continuidade, né? Os apóstolos vão indo, pregando, e aí depois dos apóstolos, muitas coisas aconteceram até chegar no dia de hoje. Então eu e você somos agentes de Deus aqui na Terra, nós damos continuidade à história dele aqui, e é muito importante a gente saber como foi a história da igreja no passado, para a gente saber e continuar essa história que Jesus tem escrito ao longo dos anos. Bom, então fica o meu convite e a nossa indicação fortíssima para vocês lerem esses livros super legais. Eles são bem bonitos, eles não têm figuras dentro, só que eles têm a foto, olha só, das pessoas aqui, aqui na capa. Bom, crianças, eu espero que vocês leiam e contem pra gente como foi. E até a próxima indicação de livros. Um beijo e até mais. Então, crianças, agora é a hora da nossa brincadeira de hoje. E a brincadeira é o seguinte: tem algumas setas aqui no chão. E os meninos que estão aqui do ladinho vão ter que pular nessas setas, de acordo com a direção que elas estão apontadas. Eles vão voltar uma vez, depois vão de novo, voltar outra vez. E quem chegar lá no início primeiro ganha, tá bom? Então, vamos lá. 3, 2, 1, foi!
Oi, crianças. Que mês importante, né? Esse mês foi um mês muito especial. Nós comemoramos o seu dia. Eu creio que Deus falou muito ao nosso coração, muito ao coração de vocês. Essa última aula com a tia Amanda foi muito importante a gente saber, né, as coisas direitinho. Eu queria pedir a vocês agora, né, que fechassem seus olhos para a gente orar com a tia Perla. Mas antes disso, eu gostaria de falar algo muito importante para você. Que você nunca esquecesse que você é muito especial para o Senhor. E que Deus tem algo muito especial para a sua vida. Tá bom? Amém. Crianças, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por este culto. Te agradecemos, ó Deus, por este mês que foi tão importante na vida das nossas crianças, das nossas famílias. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha estender a tua bênção sobre cada lar, sobre cada criança, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Até breve. Foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera! Já visto meu alvo. Tanto. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Na batalha eu ganhei proteção. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei. E ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. A couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação do evangelho. Eu já tenho minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi, Rei dos reis, na palavra estou de pé.
e ataquei. Cristão, escuta. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Não, meu irmão. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte.